saber quais os caminhos da sua aposentadoria. Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, ouvinte internauta, chegamos na manhã deste sábado para levar a você informações bem seguras na área da Previdência Social. Comigo já está o professor Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para responder a todas as perguntas necessárias aí para esclarecimento do direito previdenciário das pessoas. Então vamos às perguntas encaminhadas à produção do jornal Alerta Geral. A primeira dúvida é da Érica, em Fortaleza. Ela diz, professor Paulo Bacelar: meu marido fez perícia de aposentadoria de deficiência por tempo de contribuição. Quanto tempo mais ou menos demora para sair o resultado? Olha, Zeno, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela precisa ter não só a perícia médica, como a avaliação social também. É uma aposentadoria que tem que ter uma pontuação determinada por lei e tem que ter a união da perícia médica com a avaliação social, para saber o que é que aquela deficiência impacta na vida daquela pessoa, né? Então vai depender muito do trabalho, da atividade dela. Então, ainda se não fez ainda a avaliação social, ainda vai fazer, demora mais um pouco, mas em média uns 90 a 120 dias para resolver esse benefício. Mais uma dúvida, José em Icó. Gostaria de saber se eu tenho o direito de me aposentar. Trabalhei 10 anos como vigilante armado e 17 anos em empresa sem ser vigilante. Tenho hoje 50 anos de idade e 27 anos de carteira assinada. Tenho todos os PPPs de vigilante das empresas. Nesse cenário, qual é a perspectiva de aposentadoria do José em Icó com 50 anos de idade e 27 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? Zeno, 17 anos em empresa sem ser vigilante, se ele tiver PPP, aí teria que ver qual é a atividade que ele trabalhou sem ser vigilante para saber se enquadraria ou não como uma aposentadoria especial. Mas o tempo de 10 anos que ele tem como vigilante possivelmente vai ser enquadrado como especial, vai aumentar esse período em 4 anos, né, 40%. Então ele vai ter 31 anos de contribuição no total. Com 50 anos de idade ainda não se aposenta nesses termos. Precisaria ter 99 pontos agora em 2022 e também com 35 anos de contribuição. No caso, ele ainda tem 31, ainda falta ainda algum tempo para ele se aposentar. Ou seja, ele não se aposenta antes dos 60 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Nesse ponto não, porque ele precisaria ter mais de 35 anos para se aposentar. Aí vai depender também da regra de transição do ano em que ele implementar isso, porque vai ter um acréscimo do pedágio e também a questão dos pontos que aumenta a cada ano, né? Aumenta 1 ponto a cada ano, estamos em 99 pontos para o homem. Então, José, paciência, continue exercendo as atividades que o proporcionam renda e, ao mesmo tempo, esperar pela aposentadoria, porque essas informações dadas pelo professor Paulo Bacelar são seguras e estão na lei. Meirilene Viana está em Ibaretama. Sabe onde é, né, professor Paulo Bacelar, que fica em Ibaretama? Você acredita que eu estava torcendo você não me perguntar isso? Ibaretama. Eu acho que eu estava sentindo que você ia me perguntar isso. Professor Paulo Bacelar, para animar a nossa manhã aí, Ibaretama fica ali na região do Sertão Central, a caminho de quem vai para Quixadá, né? Por ali, pertinho. Eu nunca passei por lá não, mas o Beto Almeida sabe de qual é salteado. Há anos tento conquistar minha aposentadoria e até agora nenhuma resposta. Na primeira vez foi indeferido o pedido, coloquei na justiça, também foi negado e agora troquei de advogado e dei entrada novamente em uma nova ação. Queria saber se tenho chance de vencer, sou agricultora, viúva e recebo uma pensão do meu falecido marido. Caso eu consiga vencer na justiça, eu vou receber na data que dei entrada ou recebo na data que completei a idade de 55 anos de idade. Tire essa dúvida, por favor. É a resposta, professor, ou é a pergunta, professor Paulo Bacelar, da Meirilene Viana, em Ibaretama. Luciano, um novo pedido de aposentadoria, depois que já tem um benefício negado pela justiça, é muito difícil de dar certo. A não ser que ela tenha outras provas mais robustas, diferentes daquele primeiro processo para dar certo.
Pode ser que dê certo dessa vez, mas não é garantido. E ela vai ter direito a partir do novo requerimento e não da data que ela fez 55 anos de idade. Nesse caso, a pensão por morte da Meirilene Viana, em Ibaretama, não atrapalha o pedido de aposentadoria rural, desde que ela tenha as condições para receber esse benefício de quem trabalha no campo. Exato. E se for pensão rural, seria até para ajudar, né? Porque aí o marido sendo agricultor, ela teria mais provas aí de que trabalhava em família na agricultura. Agora, a pensão não pode ser mais do que um salário mínimo se for uma pensão urbana. E você pode também nos encaminhar dúvidas para o Jornal Alerta Geral. É o 085 99273 4353. José Roberto em Tururu. Trabalho há 20 anos como guarda municipal no posto de saúde. Tenho 55 anos de idade. Falta quanto tempo para eu me aposentar? Ô, Luciano, o guarda municipal da mesma coisa do vigilante não armado, né? O STF decidiu que o vigilante não armado tem direito à aposentadoria especial, mas se for do município Tururu e tiver regime próprio de previdência, mesmo que seja regime próprio, geralmente os regimes próprios não possuem aposentadoria especial. Precisaria ter uma lei específica e não tem. Se for isso, aplica-se a lei geral, né, a lei do regime geral de previdência, mas aí ele teria que ter 25 anos de contribuição e 61 anos de idade. Maria de Fátima em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, me acompanha aqui nesta leitura sobre a dúvida da Maria de Fátima, que faz o seguinte relato. Venho falar sobre minha irmã. Ela ficou desempregada em 2018, mas já tinha 30 anos de contribuição para o INSS. Em 2019, ela deu entrada no pedido de aposentadoria. Quando foi em 2020, resolveram falar que tinha sido indeferido e disseram para ela dar entrada novamente. Em vão, pois a resposta foi a mesma, relata Maria de Fátima. Continua. Ela tem hoje 55 anos de idade e eu gostaria de saber se a minha irmã tem ou não direito de se aposentar agora, pois está há 4 anos desempregada. Luciano, 30 anos de contribuição já dava direito à aposentadoria da pessoa antes da reforma da Previdência, antes de 13 de novembro de 2019. Então, se ela realmente tem 30 anos de contribuição, não tem problema aí a aposentadoria dela, ela teria que se aposentar. Se houve um indeferimento, aí a pessoa teria que saber quais foram os motivos que levaram o servidor a não conceder esse benefício, porque 30 anos de contribuição já em 2018, independentemente da idade da segurada, ela já teria direito à aposentadoria, ela precisa ir procurar uma pessoa para analisar esse processo e possivelmente entrar com uma ação judicial ou um recurso administrativo. Professor Paulo Bacelar, essa dúvida da Maria de Fátima e o seu comentário me deixaram aqui com outra inquietação e com outra dúvida. Por exemplo, se a irmã da Maria de Fátima deu entrada no pedido de aposentadoria antes da reforma previdenciária promulgada em novembro de 2019, com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, no caso ela tinha 51 anos de idade naquele momento, ela teria direito à aposentadoria, 30 anos de contribuição e 51 anos de idade antes da reforma previdenciária? Sim, com certeza, mesmo que ela dê entrada até depois da reforma, porque ela já teria os 30 anos concedidos antes de 13 de novembro de 2019. Então, já tendo 30 anos, não importa a idade, ela se aposentaria apenas com os 30 anos de contribuição. Aí eu vou atrás de outra resposta. Se ela deu entrada, como relata a irmã da Maria de Fátima, antes da reforma previdenciária, e o INSS negou em 2 oportunidades esse pedido, se ela desse entrada hoje no pedido de aposentadoria, ela teria direito de receber de forma retroativa esse período que o INSS ignorou a concessão da aposentadoria, porque você me disse aqui que ela tinha direito a se aposentar antes da reforma previdenciária, com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Sim, se ela der entrada novamente num outro benefício, vai valer o novo benefício, ela vai receber a partir do novo requerimento. Mas a Instrução Normativa 128 do INSS, ela tem um artigo que ela diz o seguinte: se você der entrada num novo benefício e for verificado o erro no indeferimento de um benefício anteriormente requerido, esse benefício que foi indeferido terá que ser reaberto de ofício pelo servidor e concedido o benefício lá de trás. Então, não é que o benefício novo vai gerar direito ao atrasado. Não. Esse benefício que ela deu entrada novo vai ser arquivado e ele vai reabrir o processo anterior
para poder conceder o benefício anterior da data do primeiro pedido. Mas isso é muito incomum do servidor fazer, aí por isso que tem os advogados que dão entrada nos benefícios, né, que devem saber dessa regra para requerer esse tipo de atitude do servidor. Por isso que a gente sempre falou que a atuação do advogado na via administrativa é tão importante quanto na via judicial também, porque existem regras administrativas que, por acaso, um servidor não seguir, caberia aí um recurso administrativo, uma revisão administrativa, até mesmo um mandado de segurança para o servidor atuar e seguir o que a própria IN, né, a própria norma administrativa, manda o servidor fazer. Fiquei feliz e satisfeito com essa resposta e acredito que ajudou muito a Maria de Fátima e também a outros ouvintes segurados, beneficiários da Previdência Social que se encontram nessa mesma situação. E você pode também nos mandar mensagem pelo WhatsApp 085 99273 4353. Professor, chega agora a pergunta da Rosinha Oliveira em Ipueiras. Comprar carrinho de mão, enxada, foice e outras ferramentas do tipo e depois guardar a nota fiscal servem como prova para aposentadoria rural? Perfeito, Luziano. É isso mesmo que a gente sempre fala, né? Vão guardando provas durante a sua vida e não esperar que a prova vá surgir na data ou no mês anterior ou no período, um período próximo anterior à sua aposentadoria. Eu estava vendo ontem, Luziano, uma sentença de uma juíza de um processo que foi indeferido na justiça. A gente vê que a pessoa era trabalhadora rural, mas ela tinha a inscrição da DAP meses antes da aposentadoria. Então isso fez com que a juíza interpretasse que ela não era trabalhadora rural e foi procurar provas exatamente perto de se aposentar. Então é o que a gente sempre fala aqui há anos, né? O trabalhador rural ele precisa ter provas durante a sua vida laboral e não apenas quando vai pedir aposentadoria. E isso deveria ser um papel do sindicato e eu acho, infelizmente, que o sindicato não faz esse tipo de papel e apenas o segurado fica imaginando que pagando ao sindicato está satisfeito. Não, tem que ter essas provas aí que a dona Rosinha aí falou para ajudar na aposentadoria na hora do pedido. Vamos à região dos Inhamuns, em Tauá está o Juscelino, moro sozinho. Tenho o direito de fazer o Auxílio Brasil, pois não tenho nenhuma renda. Sim, com certeza. Se ele mora só e não tem renda, ele terá direito sim ao Auxílio Brasil. Precisa cadastrar, né? Se cadastrar no CAD único e fazer o requerimento lá, no CRAS. Dúvida do Manuel Sena Pereira em Horizonte. Tenho 35 anos de contribuição, 59 anos e sempre ganhei um salário mínimo. Se eu for ao INSS com todos os documentos, eu consigo me aposentar no mesmo mês ou terei que esperar um prazo? Luziano, existe aposentadoria automática, mas assim, é muito raro de acontecer. Se tiver no cadastro todo certinho, e não é ir ao INSS, né? Você tem que fazer pelo sistema do meuinss.gov.br, com a senha gov.br, né? A senha do sistema Gov, e fazer o requerimento da aposentadoria juntando a documentação. Se no cadastro do INSS tiver tudo certinho, já está valendo aí um robô do INSS que vai verificar se a pessoa tem idade e já puxa o tempo de contribuição, ele já sai a aposentadoria logo. Mas se não sair no automático, aí precisa esperar de 120 dias, né, a 180 dias a uma aposentadoria nessa espécie. Professor Paulo Bacelar, você faz referência a essas informações que precisam constar sobre os trabalhadores, os contribuintes da Previdência Social, e esta semana ganhou destaque na imprensa brasileira uma informação, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, que aponta inconsistência de informações do cadastro dos segurados da Previdência Social. São mais de 100 milhões de dados no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, que estão com erros, estão incorretos. E isso acaba atrasando ainda mais a concessão de auxílios e aposentadorias. Eu ainda volto a abordar esse assunto dentro da minha conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Jean Gardel Oliveira está na Grande Fortaleza. Dei entrada no pedido de aposentadoria e tive o resultado negado, dizendo o INSS que faltavam 6 anos. Eu tenho problemas cardíacos, já infartei 3 vezes. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Qual é a recomendação aqui para o Jean Gardel? Olha, Zeno, tem que ver sempre, o segurado, ele precisa estar
atualizado para analisar o seu CNIS, o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. O próprio INSS já tem agora um simulador de tempo de contribuição para ver quanto tempo ele tem de contribuição e a idade, para saber se já tem direito a todas as regras da aposentadoria. Se o cadastro, mais uma vez falando, tiver todo certinho, essa simulação vai dizer para ele quanto tempo ele tem, qual a idade atual e quando ele vai se aposentar. Então ele precisa saber dessas regras, entrar no meu INSS, fazer o simulador para ver quando que ele vai ter direito a essa aposentadoria. Sandra Maria Bezerra, em Limoeiro do Norte. Passei 10 anos como aposentada do INSS, mas de repente o meu benefício foi cortado. Tenho prova que sou doente, uso um aparelho na cabeça e tomo um remédio muito caro e controlado. E eu não tive direito mais de receber esse benefício. Eu não sei por quais razões. E ela quer saber, professor Paulo Bacelar, o que levou o INSS a cortar a aposentadoria da dona Sandra Maria Bezerra. Luciano, infelizmente o INSS tem feito aí algumas ações de revisão de benefícios por incapacidade e a perícia médica do INSS sempre, não vou dizer sempre, né, mas em muitas vezes entende que aquela pessoa não tem mais as mesmas condições que geraram a aposentadoria, ou seja, não estão mais inválidas, né? Ela deveria ter aí uma aposentadoria por invalidez e aí foi revista e o médico do INSS entendeu que ela não tem mais essa invalidez. Eu sugiro a ela procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para entrar com ação judicial e fazer uma nova perícia judicial, dessa vez na Justiça, para poder restabelecer o benefício dela. Ana Sueli, em Juazeiro do Norte. Minha mãe contribui há 2 anos para a Previdência Social e irá realizar uma cirurgia. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, que é a dúvida da Sueli, para quem vai realizar a cirurgia e tem vínculo com o INSS, qual o procedimento para receber o auxílio? Ela deve fazer um pedido de auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, pelo meu INSS ou pelo site, ou pelo telefone 135, e vai marcar uma perícia médica. Se ela estiver no hospital, internada por causa da cirurgia, ela precisa informar no INSS que está com a perícia domiciliar para poder fazer a perícia no local onde ela se encontra. Maria, em Crateús. Sou funcionária da prefeitura, tenho 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Faltam quantos anos para eu dar entrada na minha aposentadoria? Luciano, ela precisa ter 30 anos no mínimo e 55 anos de idade na data de 13 de novembro de 2019. Essa pontuação ela vai começar em 2019 com 85 pontos e ela vai aumentar essa pontuação a cada ano. Então ela precisa ter no mínimo 30 anos para poder se aposentar. Ou seja, está hoje com 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Pelos cálculos aqui, Maria, com mais 3 anos, aos 30 anos de contribuição, ela ainda não terá 62 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Com 58 anos de idade, quando completar os 30 de contribuição para a Previdência Social ou para o regime próprio de previdência do município de Crateús, ela se enquadra na condição de servidora pública para pedir a aposentadoria? Ela vai ter 30 e 58. Exatamente. 30 de contribuição e 58 anos de idade. Que vai dar 98. Exatamente. 98 pontos. 88, professor. 88. 88 só? 30 mais... 30 mais 58. 88 pontos. Nesse caso... Isso daqui a 3 anos. Em relação à pontuação, não. Mas precisa ver se as regras da Previdência de Crateús já foram alteradas e qual é a pontuação que começa na cidade de Crateús. Porque, por exemplo, Fortaleza tem um início de pontuação, ele aumenta 1 ponto a cada 1 ano e 3 meses, e o estado do Ceará tem uma pontuação que aumenta de 1 ano a cada 1 ano e 6 meses, então vai depender muito de cada município para saber quanto é o aumento dessa pontuação. Maria Braga está em Capistrano, região do Maciço do Baturité. O piso da enfermagem, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, também será pago para os aposentados que atuaram na área? Olha, se todos os aposentados foram aposentados pela regra da integralidade e paridade, sim, eles vão ter mesmas regras. Se não tiver a paridade, dependendo aí de quando se aposentou, de quando começou a exercer a atividade como servidor efetivo, aí ele não terá paridade, ele vai ter o aumento do que o Estado vai dar de acordo com a sua inflação da época ou com os índices de reajuste, mas só vai ter direito à mesma
a mesma categoria se tivessem aposentado com a paridade. Adailson em Fortaleza quer saber, professor Paulo Bacelar, sou viúvo. Se eu me casar de novo, eu vou perder minha pensão? Não, Luciano, isso aí não existe, a não ser que a pensão dele tenha sido concedida antes de 88, a primeira pensão, né? Porque existia aí regras de que casando se perdia a pensão. Então, no caso, se a pensão dele for depois da Constituição de 88, né? Então ele não tem problema nenhum. Se ele casar, ele pode continuar com a pensão e caso a esposa atual venha a falecer novamente, ele terá direito a escolher qual das duas pensões ele pode ficar. Ele não pode ficar com duas pensões. Nesse caso, ele escolhe a pensão mais vantajosa. Anote aí a linha direta do Jornal Alerta Geral, é o 085-99273-4353. Deusemir Santiago em Russas. Sou casado no civil, trabalho de carteira assinada e o Auxílio Brasil foi cortado. Temos 2 filhos. A decisão foi correta? Pergunta ele, professor Paulo Bacelar, sobre a suspensão do Auxílio Brasil. Existem regras definidas para quem trabalha, né? Em regra, você tendo carteira assinada, você trabalhando, você não tem direito ao Auxílio Brasil, salvo se a renda for menor do que 1/4 do salário mínimo, que não é o caso. Ele tem 2 filhos com 4 pessoas, dependendo do valor que ele recebe, vai ser maior do que essa renda per capita. Iraci Xavier está em Recife, tenho 57 anos de idade e 18 anos de carteira assinada. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quantos anos ainda falta para eu me aposentar? Quantos anos ela trabalha? Tem 18 anos de carteira assinada, dever de casa feito, tem 57 anos de idade. Vai esperar mais 5 anos, professor? Ela é mulher. Se ela trabalha pelo regime geral de previdência, ela só vai se aposentar com 62 anos de idade, então faltando aí 5 anos para aposentadoria. Mas ela já tem os 18 anos, então ela já fez o dever de casa do tempo de contribuição. E daqui para lá, professor Paulo Bacelar, nesses 5 anos que ela precisa completar a idade para pedir a aposentadoria, ela tem necessidade de contribuir mensalmente? Qual é a vantagem? Ou se não estiver mais empregada, qual é a recomendação para a Iraci? Luciano, em regra, a pessoa só pode contribuir se ela exerce uma atividade remunerada. Mas na prática, você pode contribuir, mesmo já tendo o tempo de contribuição e aguardando a idade para se aposentar, que é no caso dela, e ela não deixar de ser segurada, porque aí pode ter direito a outros benefícios até lá, ela pode contribuir como segurada facultativa, se ela não trabalhar, durante o tempo até chegar aos 62 anos de idade, pagando de 6 em 6 meses uma contribuição só, como segurada facultativa, no código 1473. Ela pode fazer isso pagando 11% do salário mínimo e mantém a qualidade dela de segurada até os 62 anos de idade. Chega uma pergunta bem parecida nesse contexto da sua resposta para a Iraci Xavier, mas nesse caso agora a dúvida é do Antônio Freitas em Fortaleza, que faz o seguinte relato. Tenho uma dúvida, trabalho há 12 anos na mesma empresa, mas trabalhei mais 7 anos em outra empresa, por isso eu queria saber se poderia me aposentar aos 65 anos de idade, mesmo se eu chegar a ficar desempregado daqui por diante. Um detalhe, ele diz que tem 43 anos de idade, ou seja, faltam 23 anos para o Antônio Freitas se aposentar. Vale a pena ficar sem contribuir, professor Paulo Bacelar, tanto tempo? Luciano, essa é a grande celeuma da reforma da Previdência, né? É o descrédito da contribuição para quem tem pouca idade, porque ele já tem 12 mais 7, tem 19 anos, 19 anos de contribuição. Então ele já tem um tempo para se aposentar. Se cada ano que ele passar de 20 anos de contribuição, ele aumenta 2% na sua alíquota para multiplicar pela média de contribuições quando ele chegar à idade, 65. Então, se ele puder e se ele tiver condições de trabalhar e ganhar mais do que um salário mínimo, ele poderia pagar sobre mais do que um salário mínimo e aumentar essa aposentadoria dele. Então, vai depender muito de quanto ele quer se aposentar. Se ele só quer se aposentar com um salário mínimo, ele já teria direito à aposentadoria, mas, Luciano, é muito risco, porque reforma da Previdência de 2019 pode não ter sido a última reforma. Então, sabe-se lá, daqui para frente,
quantos anos ele vai ter que pagar para se aposentar, qual é a idade que vai ser no futuro. Então, eu sugiro que ele continue, se ele trabalhar, ele pague um valor maior do que um salário mínimo para ele poder aumentar, cada ano que ele pagar, aumentar 2% na média de contribuições. Porque se ele pagar só 20 anos, e como ele já tem 19, ele vai se aposentar com 60% da média. Para cada ano que ultrapassar os 20, mais 2% da média. Então ele pode se aposentar com 40 anos de contribuição, com 100% de uma média de contribuições, que ele pode ter uma média alta se ele pagar um valor maior do que o salário mínimo. Diocélio, em Iguatu, sobre os agentes comunitários de saúde vinculados ao Estado depois da aposentadoria, eles podem continuar trabalhando na mesma função? Pode, Luciano. Eles não eram considerados como aposentadoria especial, né? Está sendo considerado agora uma emenda constitucional que reconheceu o direito à aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde, mas eles não foram aposentados como aposentadoria especial, então eles podem continuar trabalhando. E agora, com a dúvida do Chico Oliveira, que está em Granja, tenho 54 anos de idade e sou agricultor de um assentamento novo no distrito de Granja, mas nunca me associei a nenhuma organização sindical. Seria melhor eu me associar ou não tem necessidade de estar ligado a alguma entidade para eu me aposentar? Sim, Luciano, eu sugiro que sim, porque o fato de você ser sindicalizado não vai dar direito à aposentadoria só por esse fato, mas ajuda na composição das provas. Então, se você tiver poucas provas e tiver sindicalizado, ela vai te ajudar a formar um rol de provas necessárias para a aposentadoria no futuro. Então, se associe, mas não fique só baseado nessa associação ou contribuindo apenas para essa associação. Tenha outras provas, como compra de elementos da agricultura. Quando você comprar semente, guarde o recibo. Tudo que você fizer na vida sobre agricultura, vá guardando, porque é isso que vai dar direito a você se aposentar no futuro. Rosa, em Umirim, moro com minha filha. Minha mãe, que tem 82 anos de idade, recebe a aposentadoria, mais a pensão por morte do meu pai, mais um benefício do meu irmão, que é deficiente mental. Todos os benefícios vêm em um só cartão, que é no nome da minha mãe. Lá no INSS falaram que está tudo irregular. Mandaram que eu fizesse uma procuração em meu nome por causa da idade da minha mãe, que é de 82 anos de idade, e pedisse a curatela do meu irmão. Como será que fica tudo isso? Será que minha mãe pode perder algum dos benefícios? Professor Paulo Bacelar, tente aqui esclarecer para dar tranquilidade à Rosa e qual procedimento ela deve fazer para administrar esses benefícios da Previdência Social. Luciano, ela é aposentada e recebe pensão por morte, a mãe dela. Então tem 2 benefícios em nome dela. Ela também é representante do filho. Eu não vejo... Que é um BPC. Por problemas de saúde. Pois é o filho dela, né, da mãe. Eu entendi então, isso. Seria irmão, é o irmão. Exato. É até complicado ver por que ele ainda recebe esse BPC por causa da renda da mãe, né? Mas pode ter sido concedido judicialmente, eu não vou aqui questionar a concessão desse benefício. Existe o benefício. Então, ela acha que pela idade da mãe, ela não deveria mais ser, o servidor que falou para ela, né? Que não deveria mais ser representante do filho por causa da idade. E como o filho é deficiente, se ele for maior de idade, maior de 18 anos, realmente ele precisa ser curatelado, precisa ter uma curatela, um representante legal dele, não a mãe. Que a mãe, por ser tutora, ela é tutora até os 18 anos. A partir dos 18, qualquer filho deficiente que tenha problemas mentais deverá ser curatelado. Então ela deve entrar com ação na justiça, procurar o advogado ou defensoria pública para entrar com ação de curatela, para ela ficar como representante. Ela troca a representação depois, entrando no meu INSS do irmão e pedindo a substituição da representação. Ela pode ficar representando esse irmão como curadora. E a mãe, por não ser uma pessoa que ainda é deficiente ou tem problemas mentais, ela é só pela idade, ela pode fazer uma procuração para recebimento de benefício. Mas nesse caso, a procuração também tem que vir com um atestado médico, porque a procuração por si só não dá direito a ninguém receber benefício. Para ela receber benefício com procuração, precisa ser incapacitada de locomoção. É uma das 3 regras. Uma viagem, ou uma impossibilidade de locomoção, ou uma doença contagiosa para uma pessoa ser
representante dela por procuração. Então ela deve fazer uma procuração em nome dela e ter um atestado médico atestando que ela está impossibilitada de locomoção para ela ser procuradora da mãe e entrar com a ação de curatela do irmão para ela poder separar esses benefícios e ela poder ficar representando todos os dois. Agora, nesse caso, professor Paulo Bacelar, a pensão por morte e a aposentadoria da mãe da Rosa não a impedem de ter dentro de casa esse BPC do irmão que é por deficiência mental, esse benefício? Teoricamente, pela renda, teria, mas se ela tem mais de 65 anos de idade e a pensão ou a aposentadoria, ou os dois, né, a pensão e a aposentadoria, forem de um valor igual a um salário mínimo, aí realmente não tem problema nenhum desse benefício existir, a não ser que essa pensão ou aposentadoria fossem maior do que um salário mínimo, aí entraria para a renda per capita familiar. Se a aposentadoria e a pensão for de um salário mínimo, podem ficar tranquilos que pode continuar existindo aí a concessão desse BPC para o filho. Vamos seguir aqui porque chegam outras mensagens. Neide Oliveira, em Vaze Alegre. Gostaria de saber quanto tempo demora a ser realizada uma visita social, porque já tem mais de mês que o meu filho está esperando essa visita. Ele é doente, foi diagnosticado com esquizofrenia há 5 anos, não pode mais trabalhar por conta do agravamento dos sintomas há 2 anos e tem uma filha. O que devo fazer para agilizar essa visita? O que as pessoas, professor Paulo Bacelar, devem fazer para acelerar essa visita da assistência social quando há um pedido de benefício ao INSS? Luciano, também com a greve do INSS aumentou muito a demanda, né? E tanto dos médicos quanto dos servidores. E nesse caso, para acelerar, só existe um meio, que é o mandado de segurança, para que o juiz obrigue o INSS a cumprir com os prazos que foram determinados pelo acordo de cooperação técnica entre o INSS e a Justiça, para poder cumprir com esses prazos, né, que são legais, mas que foram estendidos os prazos para o INSS se comprometer a cumprir. Então ela deve entrar com mandado de segurança para agilizar. E por falar nisso, eu sei onde é Vaze Alegre, viu? Eu nem perguntei, né? Também, né, professor Paulo Bacelar? Vaze Alegre, cidade tão falada, né? Geralda, em Icó. Por sinal, para você ir para Vaze Alegre, pode passar pela cidade de Icó, né? Ali no açude Lima Campos, Pará. Chamar o Carlinhos Nunes, que comanda a nossa FM Papagaio 97.5, dizer: Carlinhos, é o seguinte, eu quero peixe assado. Aí o Carlinhos já providencia, professor Paulo Bacelar. E você em seguida pede uma rede, e se você levar farinha da Bahia pra lá, pra comer com peixe, professor Paulo Bacelar, é de dar água na boca. E pimenta. E pimenta. Geralda em Icó, queria saber com quantos anos o funcionário público pode se aposentar? Mas é muito extensa, né? São várias regras de transição. Depende se a pessoa é professor, se não é professor. Isso vai depender muito do cargo e da prefeitura. E nesse caso, as prefeituras elas precisam estar adaptadas à reforma da Previdência, porque a reforma não obrigou, não incluiu na reforma os municípios. Cada município deverá fazer a sua própria reforma e aí depende de cada município as suas regras próprias. Antônio, em Redenção, em uma casa com 3 pessoas, se o filho recebe BPC e o pai passa a receber o auxílio-doença, o filho perde o benefício de prestação continuada BPC, professor Paulo Bacelar? Se fizer uma revisão no benefício do BPC, na renda daquele período, agora é meio injusto, né, Zano? Porque o auxílio-doença é por pouco tempo, imagina. Por 3 meses, se fizer a revisão do benefício, ele perde, vai ter que dar entrada de novo depois que cessar o auxílio-doença. Então vai depender muito. Se o auxílio-doença tiver só 2 pessoas na família e o pai tiver um auxílio-doença, aquela renda do auxílio-doença vai entrar para o cálculo da renda per capita familiar, e aí ele pode perder o BPC, mas nem é sempre que o INSS faz essas revisões e deixa passar para poder depois voltar a não ter mais o auxílio-doença e também ele não ficar mais com essa renda familiar. Ayrton, em Baturité, tenho 59 anos de idade, trabalho na agricultura, tenho provas, só que botei um auxílio-doença no INSS e lá pediram que eu fosse para o sindicato. Então eu não pagava o sindicato. Pedi o LOAS e também foi negado. E pergunto, será que vai ter problema para mim na minha aposentadoria como agricultor? Luciano, não é que essa questão do servidor dizer que lá no INSS disser que vá pedir ao sindicato,
Não é legal isso, porque você não é obrigado a pedir o benefício pelo sindicato. Na verdade, você tem que pedir benefício pelo 135, pelo meu INSS, pelo telefone 135, pelo meu INSS. Pode procurar um advogado ou pode procurar também o sindicato dos trabalhadores rurais. Você tem todas essas opções para poder fazer o requerimento, inclusive sozinho e fazer o pedido. Agora, era para o servidor ter orientado ele a fazer a autodeclaração, apresentar as provas. Infelizmente, o INSS não tem mais esse papel, Luciano, que é uma perda muito grande para a sociedade, as agências do INSS não estarem mais orientando os segurados que vão lá sozinhos, sem uma assistência de um advogado, sem assistência de um sindicato, e aí acabam empurrando essas pessoas para fora das agências, para eles se virarem do lado de fora, e é por isso que hoje tem esse problema todo de requerimento de pedido de benefício. Professor Paulo Bacelar, nós avançamos muito no serviço público com os serviços digitalizados para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a vida da população, mas em determinadas situações existem alguns setores que precisam desse atendimento presencial. É o caso, por exemplo, do INSS, que hoje tem mais de 2 milhões de pedidos na fila virtual para análise de processo. Então, no caso, e não é culpa do atual governo, essa situação do INSS já se arrasta a várias administrações, a vários governos. O INSS precisa sim ter as agências funcionando com a presença de servidores para atender toda essa demanda dos pedidos de benefício dos trabalhadores, dos contribuintes do INSS, da Previdência Social. O professor Paulo Bacelar tem toda a razão. É inaceitável que nós tenhamos aí essa estrutura física do INSS apenas para funcionamento das agências, sem que tenhamos servidores para atender fazer o atendimento presencial dos segurados. Luciano, tem que ter pelo menos um atendimento mínimo. Essas pessoas, é sempre falado assim: eu quero fazer uma simulação do meu tempo de contribuição. Não, aqui a gente não faz. Quem faz, você vai lá no site e faz a simulação. Quer dizer, tem pessoas que não sabem utilizar a internet, não tem acesso à tecnologia, né? No caso do trabalhador rural que vai procurar o INSS, não. Você tem que dar entrada pelo meu INSS, pelo 135 ou pelo sindicato. Então fica impossibilitando de pessoas a terem acesso e acabam essas pessoas ficarem perdidas sem saber o que procurar. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para a produção do Jornal Alerta Geral. É o 085 99273 4353. O Sérgio está em Tianguá, tenho 60 anos de idade, 33 anos de contribuição. Sou cego do olho esquerdo e dei entrada no INSS em abril de 2021. E está marcada uma perícia no INSS agora em maio. Ou seja, essa perícia estava marcada, mas foi suspensa porque os servidores estavam em greve. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, tenho direito à minha aposentadoria? Olha, com esse tempo e a idade, ele pode sim se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Ele diz que é cego de um olho, ele pode se aposentar, ele tem deficiência. Agora, ele precisa ter essa deficiência há mais de 15 anos, que é o tempo da carência mínima. Tem que ter 15 anos com a deficiência, que é a carência mínima de contribuição e de carência. Então, ele vai fazer essa perícia, só vai poder se aposentar depois da perícia. E como eu disse também há pouco, uma resposta anterior, a aposentadoria da pessoa com deficiência para o homem é exatamente com 60 anos de idade, 33 anos de idade na aposentadoria leve, na deficiência leve, que eu acredito que seja, né? Cego de um olho, e precisa ter a avaliação social com um assistente social e a perícia médica. São as duas coisas em conjunto que vão determinar essa questão da deficiência, ser leve, moderada ou grave. Deficiência leve com 33 anos de 60 anos de 33 anos de contribuição. E 60 anos de idade ele pode se aposentar. Maria, em Araripe. Trabalhei como agente de saúde por 5 anos, de 1995 a 2000, e pedi demissão. Fiquei um tempo sem trabalhar e sem contribuir para o INSS, mas pagando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Voltei a trabalhar com carteira assinada na Prefeitura em 2014 e ainda estou trabalhando. Tenho 51 anos de idade e estou perto de me aposentar, professor Paulo Bacelar. Pelos cálculos aqui, a Maria tem 11 anos de contribuição, com 51 anos de idade. São 13, né, não, Luciano? 8, de 2014 para cá são 8, mais 5. 13 anos, 13 exato, anos. professor Paulo Bacelar. Só para fechar aqui. 13 anos de contribuição, olha só. Ela pode se aposentar com 62 anos de idade, ou seja, com aposentadoria híbrida.
E outra coisa, ela vai juntar o tempo rural com o tempo urbano e vai fechar os 15 anos de contribuição e só vai se aposentar com a idade da aposentadoria urbana, que é de 62 anos de idade. Agora é bom falar para ela que somente pagar o sindicato não dá direito a ela computar esse tempo rural como aposentadoria. Ela precisa ter outras provas que exerce efetivamente atividade rural. O sindicato vai ser uma prova boa, mas não é suficiente para ela poder se aposentar. Maria, em General Sampaio, dei entrada no salário maternidade em janeiro e até agora não tive resposta. O que fazer nesse intervalo? Foram 2 greves de servidores do INSS, professor Paulo Bacelar. Luciano, pelo tempo do acordo de cooperação do INSS, assinado na Justiça Federal, já passou muito do prazo, né? O salário maternidade tem que ter um prazo de 30 dias. Então ela pode pedir entrar com mandado de segurança para receber esse benefício mais rapidamente. Kátia, em Cascavel, eu trabalho e tenho um filho autista. Quando ele tinha 4 anos, a escola me disse que tinha que sair do trabalho para cuidar dele, que ele tinha direito a um benefício, pois eu precisava parar de trabalhar. Mas eu nunca fui atrás na época, porque na minha casa só eu trabalho de carteira assinada. Hoje o meu filho tem 17 anos de idade e queria saber, professor Paulo Bacelar, se ele ainda tem direito a esse benefício, pois na escola atual já informaram que eu deveria ficar em casa para cuidar dele. Sim, Luciano, o filho autista tem direito a um BPC, porém tem que analisar a questão da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo, mas ela pode dar entrada no BPC para ele. Cíntia Araújo está em Tianguá. Meu pai tem 63 anos de idade e é agricultor, mas não tem provas, só os documentos, pois não dava importância para isso. Demos entrada com o que tínhamos e o pedido foi negado. Uma advogada falou que ele tinha que entrar com o pedido de testemunho ou esperar completar os 65 anos de idade. Qual seria a melhor opção para ele conseguir a aposentadoria? No caso, a recomendação dos 65 anos de idade seria um BPC, né, professor Paulo Bacelar? Vamos ouvir a sua advogada. Ela disse que ou ele entra agora com pedido na justiça para reconhecimento desse tempo rural, e aí precisa apresentar testemunhas, e ele vai fazer uma audiência e vai ver se o juiz entende ou não se ele é agricultor ou não, ele terá direito à aposentadoria rural, ou se ele não fizer isso, e aí aguardar realmente o BPC, né, que é o benefício assistencial ao idoso aos 65 anos de idade. Dulcicleide Alves, em Sobral. Sou de Sobral. Sou professora do município, já tenho 30 anos de contribuição e 58 anos de idade. Se eu pedir a aposentadoria, eu recebo meu salário integral? 30 anos, ela tem que ser efetivada antes de 2003, para poder ela ter direito à aposentadoria integral e atingir um período de pedágio. Ela precisa ter aí no mínimo 2, 3 anos ainda de pedágio para ser considerada integral por causa do artigo 20 da reforma da Previdência. Isso por conta da idade, professor Paulo Bacelar? Porque ela já tem 30 anos, ela precisa ter 30 anos mais um pedágio. Então, se ela tivesse já 30 anos em 2019, com 55 anos de idade em 2019, aí já teria direito à aposentadoria integral, porque aí fechava o tempo e a idade antes da reforma da Previdência. Agora precisa ter um pedágio. Vai depender muito do tempo dela, né? E esse pedágio tem que ser calculado para poder saber quando é que vai ser a aposentadoria integral. Sandra, em Pacajus. Minha mãe ficou viúva há quase 9 anos. Ela é pensionista, nasceu em 1955 e eu gostaria de saber se ela pode pedir a aposentadoria mesmo sendo pensionista. Pode sim. A pensão não impede a pessoa de se aposentar se ela já tiver implementado as condições para aposentadoria. O que ela não pode ter é um BPC, porque o BPC é um benefício assistencial, não pode cumular com um benefício previdenciário de pensão por morte. E nesse caso, Sandra, quando o professor Paulo Bacelar fala sobre as condições necessárias para implementar e garantir a aposentadoria, ele fala... Por exemplo, a mulher, 62 anos de idade, hoje 61 anos de idade e 6 meses, não é isso, professor Paulo Bacelar? E no próximo ano, 15 anos de contribuição, como é o tempo de contribuição também atual, e 62 anos de idade. Se a mãe da Sandra nasceu em 1955, ela já tem 67 anos de idade, ou seja, já tem tempo, é por isso que já passou. É por isso que eu posso imaginar que ela esteja falando no BPC, por causa do tempo da idade dela. Mas se ela já tiver 15 anos de contribuição, tiver contribuído, ela vai ter direito à aposentadoria e à pensão. Se ela não contribuiu, não tem direito ao BPC, que aí muita gente confunde com a aposentadoria da idade,
quando ela tem 65 anos de idade. Dejane em Russas, meu pai recebe um auxílio-doença e agora é cadeirante devido a complicações do diabetes. Ele pode pedir a aposentadoria? Pode. No auxílio-doença, ele tem perícias periódicas. Nessa perícia nova, na nova perícia, que vai renovar ou não o benefício dele, o médico pode já pedir aposentadoria. Luzanira Félix em Guaraciaba do Norte, sou viúva, tenho 58 anos e tenho uma filha, recebo uma pensão por morte e pago como autônoma para me aposentar aos 62 anos de idade, mas rolam boatos que eu não posso ter dois benefícios e gostaria de saber se posso continuar pagando meu INSS. Luzanira, você encontrou o canal seguro para receber agora a orientação mais correta nos caminhos da aposentadoria. É aquilo que eu falei uma pergunta atrás, né, Luciano? Você pode sim ter benefícios previdenciários juntos, aposentadoria e pensão. Só não pode quem tem BPC e tem uma pensão, ou tem um BPC e tem um auxílio doença, não pode. Mas uma pensão e uma aposentadoria, você pode continuar contribuindo, você vai se aposentar aos 62 anos de idade, quando fechar os 15 anos de contribuição e vai poder acumular com a pensão por morte que você já tem. Paulo Tadeu em Mulugu, recebo auxílio doença, pois fui submetido a 2 cirurgias na coluna e fiquei com a mobilidade comprometida e queria saber se posso tirar uma CNH especial sem dar problemas no benefício, ou seja, Carteira Nacional de Habilitação. É compatível? Tem problema, professor Paulo Só se ele tiver aposentado por invalidez, é que ele não pode ter uma CNH se ele foi motorista. Se ele era motorista e foi aposentado por invalidez não podendo mais exercer atividade motorista, ele não pode ter a CNH. Se a aposentadoria dele ou a auxílio-doença não tiver nenhuma relação com a profissão de motorista, ele pode ter a CNH dele. Mais uma dúvida agora da Maria em Santana do Cariri. Minha filha tem epilepsia e já entrei com um advogado há mais de 1 ano. Ele só diz que está esperando a resposta do INSS. É normal demorar tanto? Quanto tempo demora para uma resposta? Luciano, demora bastante. O advogado ele pode entrar com um pedido de um mandado de segurança contra o INSS, né, uma ação judicial. O mandado de segurança é uma ação para acelerar, para obrigar o INSS a dar um resultado que já passou do prazo de dar esse resultado. Então, o advogado ele pode fazer essas atuações e você deve falar com ele para poder agilizar. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085 99273 4353. Pedro em Juazeiro do Norte. Eu já tenho 60 anos de idade com 32 anos de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? Ainda não. 60 anos de idade com 32 vai dar 92 pontos. E 32 anos de idade também não dá direito à aposentadoria, porque precisa ter os 35 anos para poder calcular o tempo de pedágio e as regras de pontos também. E também não tem a idade para se aposentar por idade. Então precisa ter 65 anos de idade. No caso dele, vai se aposentar com 35. É uma boa média, que vai ter mais de 90% da média de contribuições. Professor Paulo Bacelar, acompanhe essa pergunta agora, que é uma mensagem do Daniel em Tianguá. Minha mãe tem CA na mama e já foi para 2 cirurgias ou para 2 perícias e o pedido do benefício foi negado. Como fazemos para marcar e pedir de novo? Ela está com 62 anos de idade e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela está precisando de um BPC deficiente. Então ela deve fazer o pedido de BPC, o benefício assistencial ao deficiente físico. Precisa estar cadastrado no CAD único e precisa dar entrada ou pelo meu INSS ou pelo telefone 135, ou então procurar a Defensoria Pública para rever esse benefício que ela foi indeferido, ou mesmo um advogado. Cláudia Maria em Crato, gostaria de saber se eu posso receber o Auxílio Brasil, porque eu sou procuradora de minha mãe. Pode, se não tiver renda, por ser procuradora, isso não impede o recebimento do Auxílio Brasil. Mais uma voz feminina no Jornal Alerta Geral, Irene Souza em Santa Quitéria. Fui cortada do Auxílio Brasil, a minha filha recebe o BPC, mas aqui a família tem 5 pessoas. Esse é o motivo, professor Paulo Bacelar, para o corte do Auxílio Brasil? Tem que ver quem mora com ela, qual é a renda familiar,
para poder saber se houve um acréscimo da renda para poder tirar o Auxílio Brasil por causa disso. Juscelia, em Senador Pompeu. Minha mãe tem 60 anos de idade e pediu a aposentadoria rural desde que completou 55 anos de idade. O pedido foi negado 2 vezes. Ela tem todas as provas, foi para o juiz julgar, porém meu pai tem carteira assinada. Eles alegam que é por conta disso e ele também se aposentou no começo deste ano. O que podemos fazer e tem relação, professor Paulo Bacelar? Tem não. O marido, ele pode trabalhar em qualquer atividade que não seja rural. O importante é ela exercer atividade rural, a lei não impede isso e ela pode ter o seu benefício. Agora, precisa ter provas e precisa ter uma análise apurada do juiz na hora de fazer uma audiência e ela provar conhecimento da atividade rural. Aí ela terá direito à sua aposentadoria. Final da nossa conversa aqui com muita informação para você, ouvinte internauta em todo o Brasil. Mas você que ainda não recebeu a resposta, insista na sua pergunta e para quem deseja saber mais e receber orientação no campo da Previdência Social, mande o seu recado aqui, 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço e um bom final de semana. Obrigado a você, Luciano, pelo convite mais uma vez e na próxima semana estaremos juntos novamente para responder a todas as perguntas dos nossos ouvintes. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.